Olá, vamos começar mais uma aula ensinando programação em C e C++, voltado para resolução de exercícios, voltado para escrita e leitura de arquivos. Meu nome é Vandré Nunes de Pinho Veloso, sou professor da Universidade Federal de Itajubá, e esse, assim como outros materiais, você vai poder encontrar no meu site, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, ou então você pode entrar em contato comigo pelo e-mail vandreveloso@unifei.edu.br, certo? Então, vamos ler o enunciado do exercício proposto e vamos passar para a resolução dele, certo? Então, o programa pede o seguinte: elabore um programa que leia todo o conteúdo de dois arquivos denominados c1.txt e c2.txt. Mostre na tela quantas vezes e em quais posições determinado caractere digitado pelo usuário aparece nos dois arquivos. Por exemplo, o usuário digitou o caractere U, a letra U, a pessoa apertou a letra U no teclado. E o arquivo c1.txt contém palavras, é o termo palavras lá dentro do arquivo, e o arquivo c2.txt contém murmurar. Então o usuário deverá ser informado que nas posições 2 e 5 do arquivo c2.txt contém o caractere U, né? Porque a gente pode perceber que a posição 2, 3, 4, 5 contém U e murmurar, e em palavras não contém a letra U. Em um novo arquivo, ou seja, depois de fazer todo esse processo, está pedindo, em um novo arquivo denominado tudo.txt, salve os caracteres presentes nos dois arquivos, ou seja, todas as letras e números, tudo que tiver, exceto o caractere digitado pelo usuário. Então, lá vai salvar palavras e logo após palavras vai escrever murmurar, só que sem as letras U. Ou seja, vai escrever M-R-M-R-A-R. Certo? Na sequência, C1 e depois C2. Tanto faz, já que o programa não está pedindo, então a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Certo? Sabendo o seguinte, para a gente poder executar essa ação, nós precisamos ler e salvar cada um dos arquivos, ler e salvar, no caso, todo o nosso arquivo, um caractere por vez. Então, para isso a gente vai recorrer ao referencial nosso que está aqui no slide, que eu vou deixar o link aqui também abaixo para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu já vou direto no conteúdo, no slide nosso, para a gente poder ter uma noção, certo? Então, aqui, nesse slide que eu vou estar falando, grava um caractere por vez, e aqui eu ensino como é que eu leio um caractere por vez no arquivo, no slide número 184. Então, aqui ensina, esse slide passa todo o processo de como a gente lê um caractere por vez no arquivo. No caso nosso, a gente não vai ter que ler um arquivo chamado palavras, ou seja, vai ter que ler o P, ler o A, ler o L, o A, todas as letras e salvar em algum lugar para depois eu sair comparando, verificando onde é que estão as posições, certo? Então, esse procedimento a gente vai poder fazer lendo um caractere por vez. Então, primeiramente, vamos abrir o CodeBlocks, que é o compilador que a gente está utilizando como base durante todas as aulas, certo? Sabendo que nós estamos programando em C e C++, então é bom a gente ter uma noção de que toda vez que a gente criar um projeto, a gente não pode esquecer de sempre selecionar esse arquivo, que eu quero criar um projeto em C++. Outra questão também, sempre deixar o arquivo salvo em uma pasta diferente, certo? Cada pasta vai conter um arquivo diferente, no caso um programa diferente. Então, cada um dos projetos que nós vamos fazer, nós vamos criar em uma pasta separada. Então, eu vou aqui na minha área de trabalho e vou criar uma pasta chamada arquivo. Eu venho aqui e crio arquivo. Pronto, já tem na minha área de trabalho, agora vou salvar meu projeto lá. Certo? Então, vou vir aqui, arquivo, novo, project. Eu sempre aconselho vocês a irem em project, console application, avançar, eu sempre escolho C++ e escolho aqui o nome do projeto. Já vai salvar, eu vou escolher aqui para salvar dentro de arquivo, na minha pasta chamada arquivo. E qual que vai ser o nome do nosso projeto? Vou colocar exercício. Finalizo. Assim que eu finalizei, meu arquivo já está pronto aqui. Para eu poder ter certeza que ele está tudo funcionando, eu já venho e aperto aqui Build and Run para poder verificar se o nosso programa está funcionando o básico.
certo? Se não estiver funcionando, a gente precisa voltar e reconfigurar alguma coisa relativa ao nosso CodeBlocks. E aí, ele executou. Vamos ver se vai aparecer Hello World. Isso. Processo retornou 0, ou seja, deu tudo certo. Gastou 2,567 segundos. Pouco menos de 3 segundos. Então nós vamos começar. Vamos aproveitar essa estrutura aqui do programa, mas sabendo o seguinte. Primeiramente a gente precisa colocar as bibliotecas. Que biblioteca que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma biblioteca para manipulação de arquivos. Qual que é a biblioteca que a gente utiliza? A gente utiliza a fstream. Certo? Se você tiver dúvida, você pode voltar aqui no slide nosso, que aqui ensina qual que é a biblioteca nossa que a gente vai utilizar. Certo? Então, primeiramente a gente já sabe quais são os nomes dos dois arquivos. Nós temos um arquivo chamado c1.txt e outro c2.txt. Para isso nós vamos precisar usar o comando de leitura, que é o ifstream, certo? Para o arquivo c1.txt. Então eu vou chamar ele de fin1, porque a gente utiliza, por convenção, a gente coloca fin para leitura de arquivos, já que o cin seria leitura de caracteres, porque o usuário digita no teclado, a gente chama fin para poder ler do arquivo. Como o arquivo é o arquivo 1, nós temos dois arquivos, eu vou chamar isso aqui de fin1. Eu tenho aqui c1.txt. Esse é o nome do arquivo nosso. Certo? Vamos conferir c1.txt. E vou criar a mesma coisa com outro arquivo. Eu venho aqui, copio e coloco fin2 para o c2.txt. Então, toda vez que eu executar fin1, eu leio o arquivo c1.txt. E fin2 eu leio o arquivo c2.txt. Certo? Então, vamos começar o processo de leitura, o procedimento de leitura. É bom nós guardarmos cada um desses arquivos em um vetor separado. Então, vou criar um vetor, sabendo o seguinte. O arquivo é .txt. Arquivo .txt, que significa que ele vai salvar texto. Certo? Por ele salvar texto, entende-se que ele vai ter lá dentro caracteres. Então, nós precisamos de criar um vetor de char para poder guardar tudo isso. Então, vou chamar aqui char. Eu posso chamar um de vetor 1, outro de vetor 2, arquivo 1, arquivo 2, vou chamar de vetor 1 e outro de vetor 2. Sabendo o seguinte, aqui eu não estou criando vetor ainda, aqui eu só estou criando char. Mas eu preciso dizer um tamanho para ele. Eu vou dizer que o máximo do tamanho do meu arquivo vai ser 200 caracteres. Eu vou pegar um arquivo pequeno para cada um desses aí. Então, quando eu usar f1, estou lendo o arquivo c1 e vou jogar dentro de vetor 1. A mesma coisa para o vetor 2. Então, vamos começar o processo nosso de leitura para ver quais mais variáveis nós vamos precisar. Certo? Então, eu vou fazer primeiro o procedimento do primeiro arquivo. Como é que a gente faz a leitura de todo o arquivo? Voltando aqui para o conteúdo nosso, a gente cria, nesse caso aqui, o que o trabalho, o que o código nosso ensina? Ensina criar uma variável temporária e salvando nessa variável temporária o que precisa ser lido e vai lendo até que o nosso arquivo acabe. Quando ele acabou, não tem mais nada para poder ler. Certo? Então a gente pode fazer isso dessa forma também. Posso colocar fin get, ou então posso utilizar um outro procedimento que a gente já falou alguns slides anterior. A gente já falou, posso colocar o fin.eof, enquanto o arquivo não terminou, eu vou mandar lendo esse meu arquivo. Então vou utilizar essa metodologia aqui, que é o que eu mais gosto. Então eu coloco o while não fin1.eof, enquanto o arquivo não acabou. Enquanto o meu arquivo não acabou, como está até descrito aqui, enquanto não terminou o arquivo, eu vou mandar ler. Como é que é o procedimento? É fin1, certo? Como é que é o procedimento de eu ler um caractere por vez? A gente utiliza o comando get, certo? Como é que é a sintaxe do comando get? Se vocês olharem aqui no slide 184, fin_get, eu coloco um caractere aqui para ele poder receber esse meu item. Então, eu posso colocar aqui no vetor 1, em uma posição que eu vou chamar aqui uma posição i.
Ou então melhor em, vou deixar como i. E depois, sabendo o seguinte, eu não declarei nenhuma variável i. Então, i, já que ela é um vetor de posições, eu preciso colocar um valor para ela. Coloco int i começando com 0, porque meu i é minha variável. Que na primeira vez que ela lê um caractere, vamos supor que seja esse arquivo, ele leu a letra E. Leu a letra E, vai jogar na posição 0. Depois ele vai ler de novo a letra E, ele vai jogar na posição 1. Então preciso acrescentar meu i para cada uma das vezes que ele for lendo esse meu texto, que está dentro de c1.txt. Agora eu vou fazer a mesma coisa para c2.txt, certo? Para facilitar um pouco a vida, eu copio o código, colo aqui e altero. Onde é 1, altero para 2, certo? Vai funcionar do mesmo jeito. Porém, aqui eu criei uma variável i que vai ser quantas vezes o meu, quantas letras, quantos caracteres tiver, inclusive espaços, conta também, tem dentro de c1.txt. Eu preciso criar uma variável também para poder armazenar de C2. Então vou colocar uma variável j para eu poder armazenar a quantidade de caracteres que tem dentro do meu outro vetor, que vai ser, consequentemente, a quantidade de caracteres que tem dentro de c2.txt. Certo? Pronto. Com isso, eu li tudo que eu preciso dos dois arquivos. Então vamos ver a primeira parte. Elaboro um programa que lê todo o conteúdo dos arquivos denominados c1.txt e c2.txt. Se a gente quiser ver o que está sendo lido, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu posso dar um cout vetor 1 índice i, ou seja, esse conteúdo automaticamente vai ser lido e vai ser escrito dentro de vai ser mostrado na tela. Para a gente poder ter certeza que eu não estou confundindo os dois códigos, eu vou colocar um NDL. NDL é um quebra de linha, né? Para pular. Assim que terminou de ler o primeiro arquivo, eu mando ler o segundo arquivo, dando uma quebra de linha para poder enxergar isso daí, certo? Só tem uma coisa, eu não posso mandar rodar agora direto, por causa que eu não criei esses arquivos c1.txt e c2.txt. Então vou lá na minha área de trabalho, naquela minha pasta que eu chamei arquivo, e vou criar aqui dentro da pasta que tem a main, vou criar um arquivo dentro do documento de texto chamado C1 e outro chamado C2. Como exemplo, eu coloquei aqui palavra, salvei, e aqui eu vou salvar como murmurar, como está lá no exemplo nosso, murmurar. Que murmurar a gente sabe que não é uma coisa boa, né? Mas tudo bem. Então vamos começar aqui. Assim que eu mandar rodar esse programa, ele deve aparecer, se não tiver nenhum erro na execução, ele vai aparecer palavra e murmurar, exatamente o que a gente pediu, certo? Palavra e murmurar seriam os dois arquivos nossos, contando que também ele apareceu mais um caractere a mais, que seria o caractere de finalização do arquivo, certo? Então, com isso a gente já tem todo o conteúdo que a gente precisa dentro desse vetor 2, dentro do vetor 1. Cabe a gente percorrer todo esse vetor 1 à procura da letra que a gente pede para o usuário. Mas só tem uma coisa, eu não pedi uma letra para o usuário ainda, né? Então eu tenho que pedir para o usuário, você digite uma letra para eu poder procurar uma letra, um número ou qualquer coisa para eu poder procurar no arquivo. Então eu vou dar um cout aqui e vou pedir para ele, digite o caractere a ser procurado. E aguardo a pessoa digitar, certo? Aí eu posso utilizar o comando cin, que é um comando que geralmente a gente utiliza para uma frase, para uma palavra só, no caso sem espaços, porque se fosse para espaço a gente utilizaria o gets, gets, seria o comando para a palavra. E a gente tem o get, existe o get, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada depois nos slides, tem uma diferença de um para o outro, certo? No caso nosso, nós vamos utilizar o get. Para vocês poderem dar uma olhada aqui, eu vou utilizar o get, só para pesquisar aqui nos slides nossos onde está falando get, sabendo que o get nós precisamos de uma nova biblioteca para ele, certo? Que aqui tem a conaio.h, certo? Então vou lá, vou inserir a biblioteca include conaio.h. Pronto.
eu inseri o meu get, e sabendo o seguinte, get, ele pega automaticamente, aqui tem alguns outros exemplos, mostrando quando a IO serve para o get, como até já havia falado com vocês. Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Slide 184. A gente estava, 184. Certo? Então, eu vou guardar isso aqui dentro de um char, que eu vou chamar isso aqui de caractere. Vou chamar ele de caractere. Então, o nosso caractere vai receber o que a pessoa digitar no teclado. Então, eu basta apertar uma letra no teclado e ele já vai executar. Então, eu vou vir aqui, só para a gente poder ver se está tudo funcionando, vou apertar a letra A. Apertei a letra A, pronto. Automaticamente, A já foi para caractere e agora ele falta fazer o procedimento de busca para eu poder saber onde esse meu, como aqui já está pedindo, quantas vezes ele aparece em cada um dos arquivos e em quais posições. Então vamos fazer o procedimento inicial. Primeiramente eu preciso saber quantas letras tem no arquivo c1.txt. c1.txt tem i letras. Porque para cada letra eu não for acrescentando uma unidade aqui. Primeiro tinha 0 letras, depois acrescentou uma letra, virou uma letra. 2 letras, 3 letras e por aí vai. Então basta eu percorrer, fazer uma repetição, que o ideal é um for nesse caso, percorrendo até o i durante todo o meu vetor 1. Então eu vou fazer uma repetição aqui. Vou criar um for com int, como a gente já usou ij, a gente vai utilizar o k, por exemplo, começando com 0, k menor do que qual variável que a gente acabou de falar? I. K++, ou seja, eu vou percorrer todo o meu vetor por todas as posições por ele, perguntando se ele é igual ao meu caractere que a pessoa digitou. Então eu vou perguntando se o meu vetor 1 na posição k for igual, como eu utilizo sempre 2 iguais quando eu estou querendo fazer comparação, igual a caractere. Se ele for igual ao caractere, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar quantas vezes ele apareceu e onde ele apareceu. Então, eu posso criar um contador, que eu vou colocar mais uma variável aqui, eu vou colocar aqui um cont1 e vou colocar um cont2. Cont1 é quantas vezes ele apareceu no primeiro arquivo e cont2 quantas vezes ele apareceu no segundo arquivo. Então eu vou vir aqui, cont1 mais. Se eu achei no vetor 1, cont1 mais. Se eu não achei no vetor 1, não vai contando e vai... por exemplo, se a primeira letra aqui não for a letra U, eu não acrescento meu contador. O próximo é a letra U? Não. O próximo é a letra U? Não. Ele vai andando até achar. Na hora que achou a letra 1, U, acrescento meu contador em uma unidade. Fazer exatamente o mesmo procedimento para o segundo arquivo. Só que para o meu segundo arquivo eu não posso utilizar vetor 1. Eu tenho que usar vetor 2 e eu não posso utilizar o mesmo contador. Eu preciso de um outro contador para esse vetor. Certo? Por fim, para a gente poder ter certeza se deu certo por enquanto, que detalhe, eu só estou contando quantos caracteres são, não onde eles estão ainda. Eu vou dar uma impressão aqui só para poder falar. Arquivo 1, quantas vezes ele aparece? Quantas vezes ele aparece? Ele aparece cont 1. Eu vou dar um /n. /n serve para quê? /n pula para a linha de baixo, né? Como a gente já havia falado, que é o mesmo sentido do NDL. E cont2. Aí eu mando rodar o meu programa, digito o caractere, que no caso, como eu escrevi a palavra e o outro murmurar, eu aperto U, falo no arquivo U e no arquivo 2. Ah, tá. Ele deve ter... O cont nosso, a gente não iniciou ele com nada, eu preciso iniciar ele com 0, porque senão ele não vai aparecer do jeito que a gente gostaria, certo? Porque ele pega um lixo, né? Como a gente já havia comentado, toda variável que precisa ser um contador, se ela é um contador de soma, ela precisa começar com 0, porque a gente não está adulterando o resultado. Começa com 0, depois permanece com 0 até que acrescente uma unidade. Se fosse uma variável acumuladora de multiplicação, a gente começaria ela com 1, porque eu vou multiplicar, se eu multiplicasse por 0, permaneceria 0.
Então, executo meu programa de novo, aperto a letra U, fala, achou 0 vezes na palavra e achou 2 vezes em murmurar. Então está tudo certo até então. Falta fazer 2 coisas. Falta eu armazenar tudo isso dentro de um arquivo tudo.txt e falta armazenar as posições que esse caractere achou nos 2 arquivos, certo? As posições, o ideal é a gente armazenar isso em um outro vetor. Mas por que a gente precisa armazenar isso daí em outro vetor? Como a gente não tem, em um texto, a gente não tem diversas posições, por exemplo, qual que é a quinta letra aqui? Eu analiso primeira, segunda, terceira, quarta e quinta letra. Se essa é a quinta letra, eu preciso saber, tá bom, a letra U está em qual letra? Está na quinta, sexta, sétima, oitava, porque espaço conta na nona letra. Então, preciso armazenar em um vetor dizendo que a posição 9 tem uma letra U. Então, eu preciso fazer armazenando tudo isso dentro de um vetor com a quantidade de itens que ele vai aparecer. Então, sabendo o seguinte, como é um vetor de posições, eu preciso que ele seja um vetor de números inteiros. Então, vou criar aqui um vetor chamado de posição 1 e outro vetor chamado de posição 2. Qual que vai ser o limite, o máximo de posições que ele vai poder colocar? O máximo de posições vai ser exatamente quantos caracteres tem. Porque se eu tiver 200 letras U, meu arquivo vai ter 200 letras U no meu vetor 1, 200 letras U no vetor 2, portanto eu preciso armazenar 200 posições aqui em cada um desses aqui, certo? Automaticamente essas posições eu preciso saber quantas vezes, qual o tamanho que eu vou utilizar. Para isso a gente vai utilizar esse count. Por exemplo, se eu não tenho um vetor de tamanho 2, quer dizer que eu tenho com meu count 2, na hora que a gente manda rodar, meu count 2 não apareceu 2 unidades, quer dizer que eu achei na palavra murmurar 2 letras U. Portanto, na posição 0 e na posição 1, eu vou ter letras U. Então é isso aí que a gente vai precisar armazenar aqui. Sabendo o seguinte, esse meu for, o que ele faz? Ele percorre todo esse vetor 1, andando K, a posição K, a posição 0, a posição 1, a posição 2, até a última posição. Então K é a posição que ele está. E caractere é se for a letra U, se for a letra I, a letra que a gente digitar lá, certo? Então, se K é a posição que ela está, precisa armazenar essa posição dentro desse vetor. Certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente guarda dentro de posição com o novo índice que a gente vai colocar aqui. No índice eu posso colocar aqui, já que eu utilizei K, eu posso utilizar um L e no outro eu vou utilizar M, por exemplo. Vai receber exatamente o valor de K. O que o K tem? Eu vou até colocar um comentário aqui. K tem a posição de onde encontrei a letra que eu estava procurando, certo? A letra ou o caractere que a gente está querendo, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, certo? Só que não vou poder utilizar o mesmo índice, já que eu utilizei L, eu vou utilizar M aqui embaixo. Sabendo que tem mais uma variável, eu vou precisar começar L com 0 e M com 0. Com isso a gente tem cada uma das posições. Assim que eu inserir uma posição, preciso acrescentar mais uma posição no meu vetor, porque na primeira posição eu vou armazenar em qual primeiro lugar que eu achei a letra U, depois na segunda posição qual lugar que eu achei a letra U. Vou até pegar como exemplo aqui. Eu tenho esse arquivo aqui e eu vou fazer o meu controle aqui embaixo. Vamos lá. Na primeira posição eu achei a letra U? Não. A segunda posição eu achei a letra U? Vou até subir aqui. Na segunda posição eu achei a letra U? Achei. Então eu vou armazenar o 2 aqui. Depois, sabendo que esse aqui é no meu vetor, essa aqui é a posição 0, né? Depois eu tenho a posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6. Esse vetor aqui é o vetor que a gente chama de vetor de posições. Esse aqui é posições
posição 1, está no singular. O terceiro caractere é um U? Não. O quarto caractere é um U? Não. O quinto caractere é um U? É. Portanto, eu vou armazenar os 5 aqui. Então, na posição 0, eu tenho 2. Na posição 1, eu tenho 5. Eu tenho mais algum U? Esse aqui é U? Não. Esse é U? Não. Esse é U? Não. Então, esse meu vetor chamado posição 1, eu ocupei 2 caracteres, dois espaços nesse vetor, e o conteúdo vai ser 2 e 5. Então, a gente vem aqui. Essa aqui é a posição onde encontrou a letra, como eu falei com vocês, eu tenho aqui, ó, a posição que encontrei a letra, a posição 2, a posição 5. E o L, na verdade, ele é qual o índice dentre as posições possíveis que eu estou. No caso, 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3. Então, com isso aqui vai bater com o contador que a gente tem. Certo? Então, eu venho aqui e faço exatamente a mesma coisa aqui embaixo. Já que é o L, o M, eu vou acrescentar o M++. Com isso, eu já tenho toda a minha execução que está pronta, por enquanto. Todas as posições estão armazenadas aqui. Vamos verificar se está batendo agora, né? Então, vou dar aqui um cout falando o seguinte. Neste arquivo, o caractere apareceu nas posições. Então, como são diversas posições, eu preciso fazer uma repetição, né? Como eu já estava utilizando variável k, eu vou utilizar variável k, porque como a gente sabe, essa é uma variável local. Assim que meu for, já que eu declarei ela dentro do for, quando meu for acabou, no caso meu for começa aqui e acaba aqui, quando meu for acabou, minha variável k morreu também, certo? Então, enquanto meu k seja menor do que meu count, que seria quantas vezes ele apareceu, eu vou acrescentando meu k em uma unidade e vou imprimir aqui cada uma das vezes que meu caractere apareceu. No caso, vou dar um cout, posição 1, índice k. E vou dar um espaço entre eles, só para poder verificar tudo. Vou dar um /n aqui para poder não emendar uma coisa com a outra, no caso, um texto com outro. E vou fazer a mesma coisa aqui com a segunda posição, certo? Com k também. E mandar rodar e vamos ver se ele vai dar tudo certo, por enquanto, certo? Como é a primeira vez que a gente está rodando, pode ser que dê alguma coisa errada. Então, eu vou apertar a letra U e ele tem que falar, ó, esse arquivo apareceu nas posições em nenhuma posição, já no segundo apareceu nas posições 0 e apareceu um lixo aqui, certo? Algum valor aqui que não tem muita lógica não. Então, eu vetor posição, porque eu não fiz esse procedimento aqui para posição 2, aqui. Em cada vetor 2, se for caractere, eu guardo a posição para M. M eu começo com 0. K é igual a M, M++. Conte 2, conte K. Aparentemente está tudo certo. Posição, estou armazenando em posição 1 aqui, ó, posição 2. Esse é o problema nosso. Eu vou mandar rodar de novo, vou apertar a letra U. Aí. Foi armazenado na posição 1 e 4. Agora, por que foi 1 e 4? Eu não falei que era na posição 2 e 5? Sim, mas só tem uma coisa, ele não começa contando, o vetor não começa contando do 0. Então eu quero que apareça na tela, aqui seria 0, seria posição 1, 2, 3, 4. Então basta acrescentar uma unidade no que vai ser apresentado aqui na tela. Então, mais um, coloco mais um, agora vai aparecer exatamente o que a gente está pedindo. No caso, na posição 2 e 5 no arquivo 2, e na posição 0, em nenhuma posição, no arquivo 1, certo? Arquivo 1, 0 vezes, nesse arquivo apareceu na posição, nenhuma posição. E no arquivo 2, 2, 2 e 5, certo? Esse aqui é o básico para a gente poder fazer. Falta uma questão ainda, para a gente poder estar finalizando aqui. Falta uma questão que a gente vai completar ainda, mas está falando o seguinte: em um novo arquivo denominado tudo.txt, salve todos os caracteres presentes nos dois arquivos, exceto o caractere digitado pelo usuário.
Então, para cada um dos caracteres eu vou precisar determinar se ele vai poder salvar ou não. E salvar dentro de um arquivo chamado tudo.txt. Então, para salvar arquivo, nós precisamos criar esse arquivo. O método de salvar arquivo a gente chama de ofstream. Como nós vamos salvar em um arquivo só, eu coloco fout. E como é que é o nome do arquivo? É tudo.txt. Pronto. Detalhe, aqui nessa pasta não existe um arquivo chamado tudo.txt. Assim que eu executar a primeira vez, ele vai vir aqui e vai criar o arquivo tudo.txt, sabendo que ele vai estar em branco, né? E se eu colocar qualquer texto aqui, vou salvar e vou executar de novo. Quando eu executar de novo, esse meu arquivo que eu tinha escrito não vai ter nada, porque o ofstream ele apaga todo o conteúdo que está dentro do arquivo. Então, cada vez que eu executar o ofstream fout tudo.txt, tudo que tem dentro desse arquivo tudo.txt vai ser apagado. Então, vou aproveitar essa repetição que eu tenho aqui dizendo o seguinte: se for um caractere, se for o caractere que eu estou procurando, eu salvo no meu vetor. Se não for, eu não posso mandar salvar direto no meu arquivo, chamado tudo.txt, então vou fazer exatamente isso. Vou dar um fout, salvando no meu arquivo tudo.txt o que? Vetor 1 na posição K. E vou fazer a mesma coisa nesse outro if aqui. Depois eu vou explicar de novo. Fout vetor 2 na posição K também, certo? Com isso, só verificando se está tudo certo, eu vou rodar o meu programa, vou digitar a letra U. Pronto, já apareceu, não alterei nada aqui no meu programa, mas quando eu abrir meu arquivo chamado tudo.txt, vai aparecer a palavra e o murmurar sumiu as letras U. Ou seja, exatamente o que a gente pediu. Tem um caractere a mais aqui, que seria caractere de mudança de arquivo, de finalização do arquivo, mas só que a gente não vai preocupar com isso aqui agora não. Em outra aula a gente preocupa com isso daí. Vamos preocupar com o foco nosso aqui de início, certo? Então, olha só. O que vai acontecer? Esse nosso for, ele não vai percorrer o primeiro arquivo todo, ou seja, todo o arquivo já não foi salvo no vetor 1. Então, se o vetor 1 for igual ao caractere que eu estou procurando, eu salvo ele em um meu vetor de posições e aumento o meu contador. Ou seja, quantas vezes eu achei esse meu caractere? Se eu achei a letra U, quantas vezes? Eu achei 3 vezes, 5 vezes, 200 vezes. Onde que eu achei? Elas estão salvas todas aqui. Agora, se não for a letra U, eu já não posso salvar direto? Posso. Então, o que o programa está pedindo isso. Se não for a letra U, ele já salva direto nosso programa, dentro do nosso arquivo, certo? A última coisa que falta para a gente poder fazer para o nosso programa ficar 100% é o seguinte: quando o arquivo 1 for executado, seria com o contador nosso 0, se não tem nada a ser impresso, no caso, se não tem nenhuma posição, no caso aqui a palavra murmurar tem letras U, mas se eu pesquisasse letra E, eu não acharia nenhuma letra E aqui. Então, consequentemente, apareceria nesse arquivo, o caractere aparecendo nas posições, igual a gente rodou, não aparece nada. Então, no lugar disso, eu vou alterar a mensagem aqui para uma mensagem mais agradável, né? Então, se o meu contador 1 for igual a 0, ou seja, se eu não achei nada nesse arquivo, ou seja, se eu não achei essa letra nesse meu arquivo, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim, vou até formatar o código, eu gosto de vir aqui, plugins, source code formata, ele formata pra gente bonitinho, tanto que o if começa aqui e termina aqui. Eu falo, ó, se o contador for 0, for diferente de 0, na verdade, ele vai salvar no arquivo aparecendo em tais posições. Se não for, ou seja, se ele não for diferente de 0, ele é 0, né? Então, ele sendo 0, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever no arquivo 1, esse caractere não apareceu.
Ponto. Esse daí é um procedimento que a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então no arquivo 2 vai aparecer quantas vezes, e depois eu falo, se cont 2 for diferente de 0, aí eu faço esse procedimento nosso aqui, certo? Agora, se não for diferente de 0, ele é igual a 0. Então falo no arquivo 2, esse caractere não apareceu. Só que vocês estão vendo que o código está meio mal formatado, né? Eu começo o for aqui, começo o if, não sei se esse aqui é para poder fechar esse, é para fechar esse. Então eu venho aqui em source code formata, ele formata pra gente do jeitinho que deveria ser, certo? Eu venho aqui, mando rodar de novo. Faltou um ponto e vírgula no final de cada um desses aqui. Mando rodar de novo. Aí, se o caractere não apareceu, vai aparecer. Ele não apareceu nesse arquivo. Aperto a letra U, arquivo 0. No arquivo 1, esse caractere não apareceu. 2, aparece posições 2 e 5. Exatamente no que a gente está querendo. Então, se for diferente de 0, eu posso ainda fazer o seguinte. Posições. Posições. E vai aparecer todas as posições que esse arquivo aparece. Na verdade eu até já tinha escrito aqui em cima. Eu só não repliquei aqui pro segundo arquivo. Pronto. Mando rodar de novo, só para ver se está 100%, tudo que a gente pediu. Aperto a letra U. Não apareceu. No segundo arquivo, neste arquivo, o caractere apareceu nas posições 2 e 5. Exatamente de acordo com o que a gente pediu. Se você pegar arquivos maiores, ele vai fazer exatamente o que a gente está pedindo. A única coisa que a gente precisa alterar é esse aqui, que a gente colocou tudo como 200, eu poderia colocar esse valor, um valor diferente, certo? De acordo com a nossa realidade. Então, esse aqui foi o que a gente está propondo como esse exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para mim por e-mail, para esse e-mail vandreaveloso@unifei.edu.br. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Eu peço para que se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, você pode compartilhar, tire suas dúvidas e aprenda o máximo que der, não só desse conteúdo, mas de todos os conteúdos que for possível. No mais, obrigado.